Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Fala para Deus, fala: eis-me aqui, Senhor, me abençoa, para que eu possa ser bênção também, em nome de Jesus Cristo. Diga: fala comigo nesta noite, através da tua palavra, sara a minha vida, me põe de pé diante de ti, levanta o meu rosto e me resplandece com a glória do teu Filho Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pegue sua Bíblia, louvado seja Deus. Graças a Deus. Vamos abri-la. Provérbios capítulo 3. Não tem coisa mais gostosa, irmãos, do que a gente saber que nós estamos fazendo a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Provérbios capítulo de número 3. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Gostaria muito que você pudesse acompanhar aí na sua Bíblia. Se você tiver sem, acompanha com alguém que estiver aí ao seu lado. Se ao seu lado também não tiver, você pode pegar uma Bíblia lá com os obreiros, lá na recepção da igreja. Se você por um acaso não tem Bíblia, você fala conosco, a gente vai dar uma Bíblia de presente para você, viu? É muito oportuno que você tenha a sua Bíblia. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus, capítulo 3. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Vamos nos assentar, irmãos. Aleluia. Nós já temos aí na tela o texto da palavra, para que você possa, na mesma tradução da minha Bíblia, poder acompanhar. Por que a gente está fazendo isso? Porque às vezes tem tradução diferente, e às vezes você pode deixar de compreender o que Deus está querendo falar conosco. Veja que nesse versículo 1, a palavra de Deus fala para nós não nos esquecer dos ensinos e guardar no nosso coração os mandamentos. Quer dizer que existe na Bíblia, irmão, duas coisas que você precisa considerar. Existem ensinos, mas existe mandamentos. Isso é diferente. Os mandamentos, irmãos, não tem o que a gente pensar, não tem o que a gente refletir. Os ensinos pode ser diferente. Por exemplo, a minha realidade é diferente da sua. O meu tempo diferente do teu tempo. De repente eu vou aplicar uma coisa
de Deus hoje na minha vida, que não é para o seu tempo, não é para você fazer o que eu estou fazendo. De repente eu preciso de uma palavra de Deus para eu poder encontrar um caminho, mas por causa da minha realidade, que não é a sua realidade. Então você vai ter que encontrar os ensinos para o momento da sua vida, e eu vou ter que encontrar os ensinos de Deus para os momentos da minha vida, e cada um sucessivamente. Um vai estar usando, por exemplo, lá o livro de Gênesis para poder se inspirar. O outro vai estar usando lá, por exemplo, um dos profetas. O outro vai estar usando um Apocalipse para poder se orientar. Então existem os ensinos, mas a Bíblia fala que no nosso coração precisa estar guardado os mandamentos. Mandamentos é para todos, em todo tempo. O que eu tenho de mandamento para fazer hoje na minha vida, você também tem, não importa qual seja a sua realidade e a minha realidade. Os mandamentos é para todos, no mesmo tempo, no mesmo momento. Os mandamentos de Deus é para nós que somos aqui brasileiros, e é também para qualquer outra pessoa de qualquer outra nação, no mesmo instante, na mesma hora. Então a gente não pode, por exemplo, viver uma coisa e abandonar outra. A gente não pode procurar o ensino por causa daquilo que a gente está precisando. Eu estou precisando de Deus, então eu vou procurar o ensinamento de Deus para eu poder resolver. Então faça isso, mas não se esqueça dos mandamentos que você precisa praticar. Porque às vezes a pessoa, ela procura os ensinos, mas ela não pratica o mandamento. E aí, veja bem, se você não praticar os mandamentos, os ensinos não vão servir para que a sua vida ela possa ser alcançada e trabalhada pelo Senhor. Então ele fala assim, porque os ensinos e os mandamentos, olha o versículo 2, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos. Tem gente que acrescenta anos de diversas maneiras, né? E dá para fazer isso, né? A pessoa, por exemplo, ela pode, né, através da ciência, ela pode, através aí de tantos artifícios que existem nesse mundo, acrescentar anos de vida. Mas isso não quer dizer que esses anos vão ser bons. Tem gente que acrescenta anos, às vezes a pessoa está morrendo, ela é atendida e ela sobrevive, mas aí ela vai viver vegetando. Ela vai viver, por exemplo, numa cama. Às vezes ela está lá com algum tipo de problema de família, ela consegue segurar a família, mas vive no inferno. A casa dela, por exemplo, é um inferno. Ela acrescenta anos, mas a Bíblia está dizendo que se nós colocarmos em prática os ensinamentos de Deus e guardar os mandamentos de Deus no nosso coração, nós vamos acrescentar anos, mas estes anos vão ser de vida e é diferente. É diferente você viver anos numa cama e você viver anos de vida e paz. Você viver anos no inferno e viver anos de vida e paz. Então, o que vai dar para você vida e paz? Os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus. Por isso que a gente precisa acrescentar quanto mais, esse ano vai ser o ano para você acrescentar o quanto mais possível a sua presença na casa do Senhor, para que você esteja envolvida com as coisas de Deus, acrescentando anos de vida e acrescentando na sua vida aí, né, a paz e acrescentando vida e vida abundante.
Aí diz assim a palavra: não te desampare, né? A benignidade e a fidelidade, duas coisas que você precisa guardar. Isso aqui é ensinamento. Coloca isso, por exemplo, você precisa ser uma pessoa de práticas benignas, e você precisa ser uma pessoa fiel. Fiel no quê? Em tudo. Em tudo. Fiel com Deus, fiel com a família, fiel com os amigos, fiel profissionalmente. Não é em alguma coisa, é em tudo. Nós temos que aplicar isso em tudo, para que o Senhor possa então nos abençoar. Nós não somos crentes na igreja, nós somos crentes em todos os lugares. Amém, irmãos? Aí ele fala assim, né, ó: ata, prende isso no seu pescoço e escreve na tábua do seu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Aí ele conta o segredo aqui. O segredo é isso aqui, ó: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Então o que ele está dizendo aqui para nós aqui, ó? Não confia nos seus pensamentos, não confia no seu coração. Tem gente que fala assim: eu estou sentindo. Não confia no que você está sentindo, não confia na sua experiência, não confia na sua sabedoria, não confia nos seus conhecimentos, não confia no seu sexto sentido. A palavra de Deus está dizendo que nós devemos confiar em quem? Em Deus, só nele, porque a Bíblia fala: enganoso é o nosso coração. E ele não engana só as pessoas que a gente conhece, ele engana até a gente mesmo. Ó, o nosso coração engana a gente mesmo. Então não é para a gente confiar. Pastor, então o que eu devo fazer? Você deve em tudo. Versículo 6. Reconhece-o em todos os caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Reconhece Deus em todos os teus caminhos. Em tudo coloca Deus. Mistura Deus em tudo. Tudo que você vai fazer. Você está pensando num projeto. Antes de você pensar em você, antes de você pensar no resultado, pensa primeiro em Deus. Você está querendo restaurar uma área da sua vida, pensa primeiro em Deus. Você está querendo desenvolver uma atividade profissional, pensa primeiro em Deus. Você está querendo desenvolver alguma coisa na sua vida espiritual, você quer participar, coloca primeiro Deus. Quantas pessoas que começam a fazer uma coisa e param por causa das pessoas, fala assim: eu vou parar por causa da pessoa ali, por causa do fulano, vou parar por causa do ciclano, porque não está dando. Por quê? Porque não colocou Deus. Quando nós colocamos Deus na nossa frente, ninguém nos para. Ninguém nos para, irmão. Entendeu? Chuva não para. Esse ano eu vi, dias em que na hora de nós realizarmos o projeto, eu estava um dia dentro do carro ali, esperando um pouquinho a chuva passar. Aí chegou um pessoal aí, que era o pessoal da entrega, bem na hora da chuva, uma enxurrada, e eu falei: vamos ver como é que eles vão fazer agora aí, Pois eles desceram do carro e foram pisando no meio da enxurrada. Eu falei: ó, que valentia de fé, valentia. Por que eles fizeram isso? Porque eles colocaram Deus na frente.
E quando Deus está na frente, o maligno não para ninguém. Aleluia. Então o segredo é esse, ó. Reconhece-o. Ele está dizendo, reconhece-o em tudo, em todos os teus caminhos. Então, vê se em tudo você fala assim, bom, eu vou ter aquela conversa com meu marido hoje, vou ter aquela conversa com a minha esposa, vou fazer essa mudança aqui na minha vida. Primeira coisa, reconhece Deus primeiro. Vê se essa mudança, se Deus está nela. Vê se nessa conversa Deus está nela. Às vezes a esposa vai falar com o marido, mas a conversa, ela está sendo arquitetada pelo inimigo. Não vai ser uma conversa construtiva, vai ser uma conversa destruidora. Então, primeiro, reconhece Deus. A Bíblia fala que o profeta, ele estava precisando encontrar Deus. E aí ele viu assim, um terremoto. Ele falou, eu acho que é Deus, né? Porque Deus, quando se manifesta, ele se manifesta assim com poder, né? O monte treme. O monte treme. Falou, então, eu acho que esse terremoto que está vindo aí é a presença de Deus que eu tenho invocado. Mas aí ele viu que o terremoto passou e Deus não estava ali. Aí a Bíblia fala que veio um vento forte. E aí ele lembrou, né, que os ventos, 4 cantos da terra, agora é Deus. E ele ficou esperando para ver se Deus falava com ele. E aquele vento forte passou. E Deus também não estava ali. Aí a Bíblia fala que veio um cício. Sabe o que é um cício? É um vento suave, uma brisa. Quando veio aquela brisa, ele viu a presença de Deus nela. Então, sabe, irmão, nem sempre Deus está no terremoto. Às vezes você cria um terremoto sem a presença de Deus. Às vezes precisa, às vezes Deus se manifesta. Deus se manifestou no monte lá que tremeu tudo, às vezes precisa. Mas nem sempre. Fala assim, nem sempre. Então, às vezes, vai devagar, tá? Nem sempre Deus vai no vento forte, no furacão. Então, vai devagar, nem sempre seja um furacão. Às vezes é melhor você ser uma brisa. Às vezes é melhor você ser um cício. E Deus vai operar. E Deus vai fazer a obra. E Deus vai te abençoar. Amém? Então ele fala assim, reconhece-o. E aí, veja bem, no versículo 9 e 10, ele fala para nós como que nós devemos reconhecê-lo. E é isso que eu quero te ensinar aqui hoje. Como que você deve reconhecer Deus na sua vida. Versículo 9 e 10 fala assim, ó: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha que coisa interessante aí. Então ele está dizendo assim, é que a gente reconhece Deus quando a gente honra Ele. É assim que a gente reconhece uma pessoa. A gente reconhece a esposa não quando a gente a tem. Ah, eu tenho, sou casado, tenho esposa. Não, mas a gente reconhece a esposa quando a gente a honra. Aí a gente reconhece. Não é reconhecer que tem. A gente reconhece as pessoas, os irmãos, os amigos. Então a gente pode falar que tem.
Agora, se a gente tem e não os reconhece, então não adianta. A gente pode ter dinheiro, mas se a gente não reconhecer, a gente perde tudo. Então, a Bíblia fala assim: reconhece. A gente pode dizer que tem Deus, mas a gente precisa reconhecer a Deus. E como que a gente reconhece Deus? A gente reconhece, como diz no versículo de número 6, colocando diante dele todos os nossos caminhos. Esse ano eu quero começar uma nova atividade profissional. Muito bom, Deus te abençoe. Vai te ajudar na sua vida espiritual, vai te atrapalhar? Não, pastor, eu vou ter que trabalhar de domingo, vou ter que trabalhar à noite. E aí, o que você vai fazer? Ah, mas é uma oportunidade que eu tenho. Então, mas é uma oportunidade, mas você não vai reconhecer Deus. Você vai reconhecer a oportunidade, mas você não vai reconhecer Deus. Ô pastor, esse ano eu quero comprar um apartamento lá na praia. Ótimo, compra sim. Só que tem um negócio, eu vou ter que, pelo menos uns 15 dias, ficar fora para ficar cuidando lá do apartamento. Vou ter que ficar lá na praia cuidando do apartamento. Então, você acha que vai te ajudar ou vai te atrapalhar? Pastor, esse ano Deus está preparando, vou comprar minha casa. Vou ter meu cantinho. As pessoas falam assim, meu cantinho. Eu fico... o meu cantinho. Ah, é? Você vai comprar o seu cantinho. Agora eu vou ter o meu cantinho. Onde é o seu cantinho? O meu cantinho é lá no final da cidade. Ótimo. E como é que você vai fazer para você poder... Agora não vai dar mais não, pastor, porque o senhor sabe o preço do combustível está caro. Ah, você está honrando o seu cantinho, mas você não está honrando a Deus. Você vai trocar Deus pelo cantinho. Você vai trocar Deus pela oportunidade de profissional. Você vai trocar Deus pelo apartamento na praia, pela chácara, pela fazenda, pelo sítio. É mais importante para você, porque agora você está bem. Quando você chegou, você estava quebrado, doente, mas agora eu estou cheio de dinheiro, eu preciso comprar, preciso gastar. Então, quando você for comprar, quando você for gastar, lembra. Quando você for gastar a sua saúde, lembra quem é que te deu saúde. Quando você for gastar o seu dinheiro, lembra de quem é que te deu dinheiro. Quando você for entrar por uma porta, lembra quem é que te abre portas. E não te esqueça de em todas as coisas honrar ao... Pode aplaudi-lo e glorificá-lo. Aí então a Bíblia fala que Deus, Levítico capítulo 23, versículo de 15 até o versículo 16. Ou melhor, 23, de 9 a 12. Vamos ler de 9 a 12, vai ficar melhor. Levítico 23. Deus então ensina Israel como que Israel iria honrá-lo. Então é claro que nós estamos aqui nesta noite para aprender como que eu posso honrar Deus, pastor. Me ensina. Então a Bíblia fala assim, ó, Levítico capítulo 23, versículo de número 9 até o versículo de número 12. Fala assim, ó, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou,
e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Então presta atenção aqui, ó. Eles estavam chegando do deserto, e aí Deus está falando assim, Deus não está falando para eles, falou, agora, ó, antes de vocês entrarem na bênção, vocês separam as primícias. Não, ele não falou isso. Ele não pegou nada do que eles tinham. Eles estavam chegando do deserto sem nada. Ele falou assim, bom, agora vocês vão entrar na terra, e quando vocês estiverem na terra, quando vocês forem ser abençoados, quando vocês forem colher a messe, quando vocês forem colher a colheita de vocês, então vocês vão pegar a primícia. Então veja bem, ó, nós estamos na terra, nós estamos no lugar que Deus preparou para que a gente venha a ser abençoado. Nós não estamos mais no deserto, nós não estamos mais sozinhos, nós não estamos mais no mundo, nós estamos na terra. Quantos estão na terra aqui? Amém. Então Deus falou assim para quando vocês estiverem na terra, quando vocês estiverem nesse lugar aí, ó, que vocês estão, preparados para serem abençoados. Muitos estão abençoados, muitos estão sendo abençoados, e muitos vão ser abençoados durante esse ano. Mas nós estamos na terra. Então ele está dizendo aí, ó, quando vocês estiverem na terra, vocês queiram ser abençoados. Então presta atenção nisso. Você não entra na igreja para viver a mesma vida que você vivia lá fora no mundo. Você agora está na igreja, agora você vai ser abençoado. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. As coisas vão correr a teu favor agora. As bênçãos de Deus que você perseguia, agora te seguirão. Te seguirão. Você será abençoado na entrada e você será abençoado na saída. Abençoado será o fruto das tuas mãos. Você tem que estar preparado para isso. Então Deus tá dizendo assim, olha, e quando vocês então forem colher, diga colher, aí ele fala assim, vocês vão então pegar as primícias da vossa messe e vão entregar ao sacerdote. Versículo 11, ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos, no dia imediato ao sábado. Qual é o dia imediato ao sábado? Domingo. No dia imediato, quer dizer, no dia seguinte ao sábado, vocês vão fazer isso. O sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Então olha o que Deus está dizendo aqui para eles assim, vocês vão entrar na terra que eu estou dando para vocês. Até hoje você sabe que existe essa briga lá, né? Um fala que a terra é dele, um fala que a terra é do outro, um fala que a terra é de um, outro fala que, né? O mundo inteiro discute isso. Mas, por exemplo, Israel está lá onde ele está, porque quem foi que deu para Israel? Deus. Você pode ver, todo mundo se acha dono, mas quem deu foi Deus. Então aquela terra era deles? Eles nasceram? Não. Deus deu. Onde você vai entrar, você tem, isso que você quer para a sua vida, você tem direito? Não tem, pastor. Você tem capacidade? Não tenho. Alguns vão dizer assim para você, então como que você quer? Diga assim, eu quero, porque é promessa de Deus para a minha vida. Não é a sua capacidade, não é aquilo que você sabe, é a promessa de Deus na sua vida. E você
vai ser abençoado. Aliás, você já está abençoado. Você agora só vai viver a sua bênção. Amém? Então Deus está ensinando eles assim: olha, como eu estou dando a terra para vocês. Estou dando a terra, vocês vão trabalhar nela. E eu vou garantir o sustento. Então quando vocês forem colher, então Deus ensinou assim, ó, quando vocês forem colher, nem todos aqui têm essa experiência, né? Mas alguns sabem do que eu vou falar aqui. Quando faz uma plantação, um pouco antes da época da colheita mesmo, da colheita, sempre tem aqueles primeiros frutos que ficam prontos. A árvore dá lá os frutos, mas sempre tem uns primeiros que ficam antes dos outros. Então Deus falou assim, ó, quando chegar próximo da colheita, vocês vão lá. E esses primeiros frutos, os primeiros cachos dos trigos, as primeiras espigas de milho, essas primeiras, diga primeiras, Deus fala assim, vocês vão colher e vocês vão entregar para mim. Então Deus está ensinando para eles que o lugar de Deus é primeiro. Deus não quer ficar no meio da lista. Deus não vai aceitar ficar no final. Você pode colocar Deus no meio da lista? Pode. Você pode colocar Deus no final? Pode. Mas aí você vai ver a diferença na igreja, por exemplo, de um que deslancha e o outro que mingua. Um que desabrocha e o outro que nunca acontece. Você sempre espera, às vezes você até pensa, ó, aquela pessoa vai explodir, porque ela está pronta para explodir, mas ela não explode. E o outro que você fala assim, esse vai demorar, ele explode na fé. Por quê? Porque depende onde cada um coloca Deus. Se colocar Deus no meio, se colocar Deus no fim, não vai acontecer. Porque Deus, Ele mesmo estabelece o seu lugar. E Ele fala, o meu lugar é no primeiro lugar. Então, sabe, isso aqui é mandamento, eu não tenho o que discutir. Eu não tenho que falar assim, não, mas Deus sabe o que acontece, tem umas urgências, as urgências está para baixo da lista. Ah, mas eu tenho aquela situação está para baixo. O primeiro lugar é de quem? Negocia? Muda? Não. O primeiro lugar é de reconhece-o em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos, o primeiro lugar é de... Você vai passear, o primeiro lugar é de quem? Se não for atrapalhar Deus, então você vai. Você vai trabalhar, o primeiro lugar é de quem? Se não for atrapalhar Deus, você vai trabalhar. Você vai ficar em casa, descansando, se não for atrapalhar Deus, você fica. Mas o primeiro lugar é de Deus. Então, mas isso não é do seu. Ah, mas isso aqui é meu. Ah, é seu? É seu? Ah, o negócio é seu? A vida é sua? Você que... Ah, entendi. Se é seu, então o primeiro lugar é de quem? É seu. Tem gente que não dá glória a Deus. Tem gente que dá glória eu. Fala glória a Deus. Agora fala glória a eu. Existe isso também. Então, se é de Deus, primeiro lugar. Agora, se é teu, então faça bom proveito. Primeiro lugar é seu. Desfrute. Vive intensamente.
Porque Deus não vai aceitar em outro lugar. Agora, quando todas as coisas estão no lugar de Deus, então, por exemplo, lá em casa, né, tem a família. A família está lá na nossa casa. Mas na nossa casa, o primeiro lugar é de quem? Ah, é da esposa. Não é não? Ah, é os filhos que ditam as regras. Não é não? Ah, então é o marido, o espada. Ah, não é não? O primeiro lugar é de quem? É de Deus. Então pode ser uma família. Na família de Abraão, Deus não tinha o primeiro lugar. Então por que Deus disse para Abraão: Abraão, deixa a tua parentela? Porque Deus não gostava dos parentes de Abraão? Não é que Deus não gostava deles. Deus fala para ele: deixa a tua parentela, porque na parentela de Abraão, Deus não tinha o primeiro lugar, mas Abraão queria se relacionar com Deus, e Deus falou para ele: bom, isso que você quer, Abraão, do jeito que é na tua casa, não dá. Se você quiser viver isso, então deixa a tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Olha só. Então o lugar de Deus é em primeiro lugar. Aí ele fala assim, ó, Levítico 23, versículo 14. Olha o que ele fala aí, ó. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossa geração, em todas as vossas moradas. Aí ele fala assim, ó, dessa colheita aí, você pega os primeiros e leva para mim. E você só vai comer dela depois que você entregar o que é meu. Você viu aí? Nem a espiga verde você vai comer antes de... Ah, mas eu guardei aqui em casa, mas não levei lá para o sacerdote ainda. Então você só vai comer, mas já está guardado. Não, você só vai comer a hora que você entregar. Você só vai fazer o uso dessa safra aí a hora que você entregar, porque primeiro é para mim. Eu já vi diversas pessoas, sabe, guardar a parte de Deus e falar assim, isso aqui é de Deus. E aí a pessoa está ali guardando, esperando, aí vem o devorador, vem o destruidor, faz uma tragédia lá e a pessoa fala assim, ah, eu sinto muito, mas eu vou ter que usar a parte de Deus. Então a parte de Deus não se guarda, a parte de Deus não se retém, a parte de Deus você entrega. Amém, irmão? E como que você entrega a parte de Deus? A parte de Deus você entrega como nós fizemos aqui hoje. Você põe no gasofilaço. Pastor, eu quero entregar aqui uma parte aqui de Deus, mas eu quero comprar aqui uns 3 bancos aqui na frente, almofadado, para colocar aqui na frente da igreja aqui, ó. Não dá certo. Pastor, eu quero comprar uma linha de ventiladores novos. Não dá certo. Pastor, eu quero trocar essa iluminação aqui por uma outra. Não dá certo. A parte de Deus a gente coloca no gasofi, porque é de... Porque se você comprar os bancos almofadados, amanhã pode ser que você queira ir embora, e você vai falar assim, e os meus bancos? E os meus ventiladores? Vou te fazer uma pergunta, de quem é esses ventiladores aqui? E esses bancos aí? E essa caixa de som aqui?
Ah, não tem dono aqui não? Ninguém comprou não? Um dia, logo no começo, nós, por uma questão de carinho, nós deixamos passar uma brecha dessa com um órgão. Vocês lembram disso? Um órgão que a pessoa falou assim: pastor, eu quero dar esse órgão para Deus. Eu falei: você quer dar para Deus? Então tá bom, então vamos fazer aí a transferência. Fizemos o documento, assinou o documento e trouxe o órgão para Deus e colocou o órgão para Deus, lá no outro templo ainda, na outra igreja lá. Aí nós tivemos um problema com a pessoa e nós tivemos que disciplinar a pessoa. Aí a pessoa falou assim: então eu vou embora, mas e o meu órgão? Eu falei: leva o órgão e leva também a escritura. Não se apegue nisso, ó. Então, a parte de Deus é a gente põe no gasofilaço. Porque tudo aqui não é de ninguém, tudo aqui é de quem? É de Deus. Então Deus fala assim, né? Ó, você não coma sem entregar. Tamanha é a importância disso para Deus, saber que você coloca Ele em primeiro lugar. Aí lá no versículo de número 15 e 16, olha aí. Ele fala assim, ó: contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então presta atenção nisso, ó, presta atenção nisso, é a chave da mensagem isso aqui. Então, quando a colheita estava pronta lá, pegava os primeiros frutos e trazia para Deus. Quando eles traziam isso para Deus, aí, veja bem, ia começar a colheita. Então, eles iriam ter 50 dias para fazer essa colheita. Estas 5 semanas, daquele domingo até o próximo dia imediato do sábado, que seria o 50º domingo, eles viviam aquilo como a festa das semanas. Então eu vou explicar para vocês. Olha aí na sua Bíblia aí, ó. Volta aí no começo só na sua Bíblia aí, não precisa nem projetar aqui, ó. No começo do capítulo 3, no versículo 4, fala assim: a Páscoa. Então veja bem, tinha a festa da Páscoa, que começava na sexta-feira e até o sábado. No dia seguinte ao sábado tinha a festa das primícias. Então no domingo depois da Páscoa, que eles faziam na sexta e sábado, vinha então a festa das primícias. E depois da festa das primícias vinha a festa das semanas, que eram de 5 semanas. E aí depois tinha lá no domingo depois dos 50 dias, eles apresentavam aqui então esta oferta para o Senhor. E essa oferta era tirada da colheita, que eles já então iam colher. Quem entendeu isto? Então, olha bem, festa da Páscoa, festa das semanas e a festa da entrega da oferta, que ficou conhecida na Bíblia como a festa de Pentecoste. Por que Pentecoste? Penta, 50 dias. Amém, irmãos? Então, veja que a palavra de Deus mostra a importância de reconhecer Deus. Aí você fala assim: mas é tão importante assim reconhecer Deus em primeiro lugar? Vai lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 5. Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 5. Aconteceu que no fim de uns tempos,
trouxe Abel por sua vez. Vou ler de novo. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel por sua vez trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Os dois trouxeram uma oferta. Deus se agradou da oferta de quem? De Abel. E não se agradou da oferta de Caim. Por quê? Versículo 3. Porque Caim, olha lá, aconteceu que Caim trouxe no fim de uns. Então para Caim Deus estava onde? No fim da fila. Mas para Abel, olha lá, ó, versículo de número 4. Abel, por sua vez, trouxe das... Então a diferença da oferta de Abel e de Caim, não é porque um trouxe um cordeiro e o outro trouxe legumes, não. É porque um trouxe da primícia e o outro trouxe do... E Deus se agradou do qual? Diga assim, as primícias são de Deus. Isso é regra. Isso é regra, as primícias são de Deus. Quem conhece a história de Acã? Acã escondeu o ouro, a capa e trouxe maldição para Israel. Por quê? Pergunta para o irmão e fala, por quê? Por quê? Por quê? Porque a primeira cidade, quando eles entraram na terra, a primeira cidade que eles tiveram que vencer foi Jericó. Jericó foi a primeira batalha, foi a primeira cidade. Então, o despojo da primeira batalha, a primícia era de quem? De Deus. E aí Acã vai lá e pega o ouro, a capa e a prata, que era de quem? E leva para ele. Ele levou bênção ou maldição para ele? Levou maldição. Por quê? Diga assim, porque as primícias são de Deus. Pode comer as primícias? Pode vender as primícias? Pode negociar as primícias? As primícias são, fala para quem está falando, as primícias são de Deus. Muito bem, agora presta atenção, vamos encerrar a mensagem aqui, eu vou fechar. Mas detalhe, então começava com a festa da Páscoa, vinha no domingo para as primícias, festa da semana e depois de Pentecoste, amém, irmão? Muito bem, a festa da Páscoa nós fazemos, a gente faz, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é a igreja evangélica, a igreja do Senhor Jesus Cristo comemora a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa se cumpre em Cristo. A Páscoa vem até Cristo e Jesus então celebra, né? Lá em Mateus então, ele celebra a última Páscoa e celebra a Santa Ceia. Então Páscoa acabou. Fala para quem? Fala, Páscoa acabou. Daqui a pouco vão estar falando de Páscoa aí, entendeu? Então Páscoa acabou. Acabou, não tem Páscoa. Não tem Páscoa. E as primícias? Tem festa das primícias? Não, também não tem festa das primícias. Por quê? Porque as primícias se cumprem em Cristo. Quer ver isso? Abre lá, Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28. Versículo 1.
Os irmãos acharam? Aí está na tela, ó. No findar do sábado, no dia, quer dizer, lá no verdadeiro, no dia seguinte ao sábado, e aqui está assim, ó, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Que dia é esse? Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E quem que estava lá naquele sepulcro lá? Jesus. E aí quando eles chegaram lá, quando elas chegaram lá, encontraram o sepulcro aberto. Quem se lembra disso? E elas não viram mais Jesus lá, mas havia um anjo lá que disse assim: por que procurais entre os mortos aquele que não está mais morto, mas que agora vive? Isso foi no primeiro dia seguinte depois da Páscoa. Jesus, ele foi crucificado na Páscoa. Quem se lembra disso? Então ele foi crucificado na Páscoa. Aí veio o sábado. No dia seguinte, então, ele ressuscita. Aí, abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que, diga assim, Jesus é as primícias dos que dormem. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Então a festa das primícias, ela apontava para Cristo. Deus em primeiro lugar. Então Cristo, ele é o primeiro dos que ressuscitou. É o primeiro de todos os que haverão de ressuscitar. Aí o que o Senhor Jesus fala? O Senhor Jesus fala assim: agora vocês vão para Jerusalém. E vocês esperem até que do alto vocês venham ser revestidos de poder. E aí a Bíblia fala que eles foram. E depois das festas das primícias, o que tinha que fazer? Tinha que colher durante 50 dias. E depois de 50 dias tinha que oferecer uma outra oferta. Então eles foram para Jerusalém. E aí a Bíblia fala, lá em Atos capítulo 2, vai lá, Atos capítulo 2, de 1 a 4. Eles foram para Jerusalém e ficaram lá em oração. E aí a Bíblia fala assim, ó, Atos 2, versículo de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, depois de 50, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um, e todos, pela primeira vez, todos ficaram cheios do Espírito, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia aqui. Está vendo? O que quer dizer isso, pastor? Isso quer dizer o seguinte, ó, Tiago capítulo 1. Hebreus, Tiago. Tiago capítulo 1. Versículo de número 18. Confere aí. Diz assim a palavra: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que
primícias das suas criaturas. Então, presta atenção comigo aqui, ó. Então, a festa das primícias se cumpre em Cristo. E Cristo se torna o primeiro fruto. Cristo se torna o primeiro a ressuscitar. Aí o apóstolo Paulo lá em Romanos fala assim, ó: a nossa fé ela não é vã, porque se Cristo ressuscitou, logo nós ressuscitaremos também. Se houve os primeiros frutos, por isso que Deus falava assim, ó, presta atenção nisso, ó, os primeiros frutos vocês tragam para mim. Por quê? Porque se houve os primeiros frutos, então vai ter uma grande colheita. Se houve o primeiro que ressuscitou, logo nós ressuscitaremos também. Pode aplaudir o Senhor e glorificá-lo. Então, isso era Deus falando, que quando a gente honra Ele primeiro, então Ele nos honra também. Então, se Cristo foi a primícia, então nós também seremos ressuscitados. Se nós entregarmos a Deus o primeiro lugar, então logo nós seremos abençoados. Por isso que Jesus fala assim, e eu vou encerrar com esse versículo, Mateus capítulo 6, versículo de número 33. O que Jesus fala? Jesus fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua, e todas estas coisas vos serão. Olhe para mim, tudo que você já perdeu, tudo que você perdeu, é porque não estava Deus em primeiro lugar. Todas as coisas que a gente perde, é porque Deus não estava em primeiro lugar. Quando Deus está em primeiro lugar, o maligno não põe a mão. O que eu ensino para você? Lembra, ensinamento e mandar. Ensinamento, coloque Deus em primeiro lugar. Para aqueles que estão começando uma jornada, coloca Deus em primeiro lugar, porque se você colocar Deus em primeiro lugar, vai ser igual lá naquele vale de ossos secos, quando o profeta chegou lá. O profeta chegou lá e Deus perguntou assim para ele: escuta, o que você vê? Ele fala assim: eu só vejo ossos secos. E aí Deus pergunta para ele: escuta, e esses ossos podem ressuscitar? E aí o profeta colocou Deus em primeiro lugar e falou assim: só tu sabes. E aí Deus então falou para ele: então pode profetizar. E o profeta profetizou. Você pode olhar para todos os ossos secos que tiver diante de você. Se você colocar Deus em primeiro lugar, você pode profetizar. E osso vai ligar com osso, vai voar para osso, vai juntar com osso, a sua vida vai levantar. Pode aplaudir e glorificar. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fica de pé. Pastor, o que eu faço? Me dá o segredo. O segredo é esse: coloca Deus em primeiro lugar. E aí, ó, as demais coisas. Pastor, eu vou ter que pegar. Não, você não vai ter que pegar nada. Eu não vou ter que empurrar aquele guarda-roupa. Eu não vou ter que resolver aquele. Não. Buscai o reino de Deus e a sua justiça,
Em primeiro lugar. Está na tela? Está na tela? Vocês estão vendo aí? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro, e as demais coisas. O que você entende disso? As demais coisas é Deus que vai fazer. Você só vai ver. Você só vai ver as coisas voltarem nos seus devidos lugares. A coisa mais maravilhosa que tem é ver Deus trabalhar na vida da gente. Eu me sinto tão honrado quando eu vejo isso. Eu falo, meu Deus, eu estou aqui, Deus está trabalhando por mim. E a gente vai vendo Deus tirar daqui, colocar ali, tirar de lá e colocar lá. E você fala, olha isso. Porque é assim que Ele faz. Quando a gente o honra, Ele nos honra também. Quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, em que lugar que nós estamos para Ele? Primeiro. Fala para quem está do teu lado, o dia que você colocar Deus em primeiro lugar, você vai estar em primeiro lugar para Ele. Fala aí. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Recebe o seu salário. Antes de você comprar a blusinha, antes de você comprar o chocolate, separa primeiro o dízimo. Coloca o seu dízimo na primícia, não no resto. A hora que se sobrar eu tiro o dízimo. Não. Tira as suas ofertas antes de você comer. E quando você tirar, tira o melhor. Parece uma bobagem, mas separa as notas mais bonitas. As mais bonitas para Deus. Aquelas outras rabiscadas, você fica com elas. Você dá lá no supermercado, mas entrega o melhor da tua oferta. Em tudo. Coloque Deus na frente de tudo, e Ele te abençoará. Janela do céu se abrirão. Nunca vai te faltar. A farinha da panela vai multiplicar. E o azeite da botija vai transbordar. É a palavra de Deus. Deus não falha. Deus não falha, Deus não erra. Quando a gente aprender que não tem mais festa da primícia. Por quê? Porque agora nós somos a primícia. Nós fomos os primeiros a receber o Espírito Santo. A Bíblia fala que os profetas tinham o Espírito sobre eles. Os profetas tinham o Espírito sobre eles. Nós somos os primeiros a ter o Espírito aonde? Dentro de nós. Nós já estamos no laboratório. Você sabe que amanhã nós vamos ser totalmente espirituais, né? Nós não vamos ter mais esse corpo. Nosso corpo vai ser espiritual. Nós já estamos assim num laboratório, nós já temos a primícia, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, para fazer com que a gente amanhã possa ser por inteiro, possa ser por completo. Se Deus estiver em primeiro lugar, ninguém te segura, vai ser o ano da sua vida. Tenha coragem, fala para o teu marido, fala para o teu filho, fala para a tua esposa, vai ser Deus em primeiro lugar, fala para ele aí.
Vai ser Deus. Chega lá no seu trabalho, fala para quem você quiser falar, para o patrão, vai ser Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Quantos querem ser honrados aqui? Quantos querem ser o primeiro lugar de Deus aqui? Levanta a sua mão bem alto, fala, eu quero. Então saia do seu lugar, venha para o altar e faça essa aliança com Ele. Fala, Deus, eu estou entregando aqui o primeiro lugar da minha vida ao Senhor. O primeiro lugar da minha vida ao Senhor. Enquanto você vem, vamos louvando, vamos glorificando a Deus. Tira Ele lá do fim da fila. Senhor, meu Deus e meu Pai, quantas vezes, meu Deus, a gente acaba abrindo, meu Deus, exceção para dar preferência, meu Deus, para algumas pessoas, privilégio para algumas pessoas, Pai. Quantas vezes a gente faz da nossa vida, meu Deus, uma motivação, a gente entrega tudo que a gente pode, por causa, meu Deus, de uma pessoa. Às vezes, meu Deus, vive por causa daquela pessoa. Então, meu Pai, a gente vê tanta gente desiludida, a gente vê tanta gente, meu Deus, magoada, entristecida, porque às vezes colocou tudo no trabalho, colocou tudo naquela amizade, colocou tudo naquele relacionamento, aquilo era primeiro lugar, mas não houve recompensa. Muito pelo contrário, a colheita foi severa, a colheita foi humilhação, a colheita foi uma ingratidão, a colheita, meu Deus, foi sofrida, meu Pai. E é por isso que alguns, quando chegam na igreja, chegam, meu Deus, um pouco endurecidos, chegam um pouco, meu Deus, problemáticos nesta área, mas é porque ainda não te conhecem, e eles precisam, através de nós, saber, Deus, que o Senhor não é assim, o Senhor não é como as pessoas, o Senhor não é como as coisas desse mundo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, meu Pai. O Senhor é um Deus que a gente pode confiar. O Senhor é um Deus que não volta na sua palavra. O Senhor é um Deus que quando promete, promete com fidelidade, Pai. E a tua palavra, meu Deus, ela fala ao nosso coração hoje o ensinamento de Jesus. Jesus não manda a gente fazer a festa da primícia, mas Jesus manda a gente colocar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, a fim de que as demais coisas sejam então nos acrescentadas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que cada um dos teus filhos possam ver a tua palavra se cumprir na vida deles, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, tudo aquilo, meu Deus, que aconteceu com eles, Pai, que trouxe tanto aborrecimento, tanto sofrimento, meu Deus, que seja o contrário, meu Deus, exatamente contrário, nesta aliança contigo, que eles possam ver, meu Deus, o Senhor responder a cada dia, que eles possam ver o teu agir, meu Deus, a cada dia. Aliás, cada um de nós foi escolhido justamente por causa disso,
porque nós estávamos sendo humilhados, nós estávamos sendo, meu Deus, motivo de sofrimento. Tua palavra fala que o Senhor chama aqueles que no mundo não eram nada, mas o Senhor nos chama para poder confundir, meu Deus, para poder mostrar o Deus que nós servimos e revelar o Deus que nós cremos, meu Pai. Então, meu Deus, eu te peço nesta hora, Espírito Santo, entra no coração desta pessoa e não deixa, meu Deus, essa pessoa se acabar, não deixa, meu Deus, essa pessoa ser engolida por essa dor, por esse sofrimento, a ponto de não confiar em mais ninguém e também não abrir a porta nem para o Senhor. Espírito Santo, a única oportunidade, a única chance que existe para nós é o Senhor. Se nós não abrirmos esta porta, então a nossa vida nunca vai acontecer, a nossa história nunca vai mudar, enquanto nós não deixarmos de lado, meu Deus, as coisas deste mundo e não dermos prioridade às coisas do Senhor, nós vamos continuar sendo sempre os mesmos, nós vamos continuar, meu Deus, marcados sempre com os mesmos sentimentos, nós vamos continuar vivendo as nossas frustrações, meu Deus. Mas se nesta noite o teu povo, Pai, se entregar à tua palavra, se nesta noite o teu povo ouvir os teus conselhos e guardar os teus mandamentos, então, meu Deus, o teu povo verá toda a tua palavra se cumprir, meu Deus. As demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas sairão de um canto, de um outro canto, e elas serão restauradas, Deus. Nós teremos famílias restauradas, nós teremos a moral de cada um restaurada, nós teremos uma fé restaurada, nós teremos uma saúde restaurada, nós teremos, meu Deus, uma comunhão restaurada, meu Pai. Então, em nome de Jesus, nós tiramos agora todas aquelas coisas que estão em primeiro lugar na nossa vida e no nosso coração, Pai. Nós tiramos agora. Tira agora do teu coração. Tira o que está em primeiro lugar. A grande motivação da sua vida. Tira esse diamante. Tira essa pedra preciosa. Tira essa coisa que tem sido a mais importante. Tira da sua vida agora. Entregue esse lugar a quem devido ele é. Entregue esse lugar a Deus. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Reconhece Deus aqui na igreja. Reconhece Deus lá na sua casa. Reconhece Deus lá no seu trabalho. Reconhece Deus em todas as suas circunstâncias. Reconhece Deus em todas as suas situações. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Quando você sentar na sua mesa, reconhece Ele em primeiro lugar. Quando você se levantar pela manhã, reconhece Ele em primeiro lugar. Quando você entrar por uma porta, reconhece Ele em primeiro lugar. Nas suas conquistas, reconhece Ele em primeiro lugar. Nas suas vitórias, reconhece Ele em primeiro lugar. Nas suas lutas, reconhece Ele em primeiro lugar.
em todos os lugares, esteja Ele em primeiro lugar. Aleluia. Entrega agora para Ele, para nunca mais sofrer, para nunca mais ser humilhado, para nunca mais perecer, para nunca mais chorar, para nunca mais se acabar. Deus vai cuidar de você. Deus vai fazer de você o primeiro lugar. Deus vai cuidar dos seus passos. Deus vai cuidar dos seus filhos. Deus vai cuidar da sua casa. Deus vai cuidar do seu futuro. Deus vai cuidar da sua fé. Deus vai cuidar da sua saúde. Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de você, de você, de você. A palavra de Deus fala que quando nós descobrimos o cuidado de Deus, a gente descobre que o amor dele é tão grande, que nos deixa constrangido. Constrangido. Você vai aprender o que é ser amado. Você vai aprender o que é ser cuidado. Levanta suas mãos e fala: cuida de mim, Senhor. Levanta sua mão para o céu. Cuida de mim, Senhor. Diga para Ele, fala para Ele: teu é o primeiro lugar, Senhor. De tudo que me cerca, de tudo que me rodeia, teu é o primeiro lugar. Aleluia. Teu é o primeiro lugar, Senhor. Põe a mão no seu coração e estabelece Deus na sua vida agora. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. Aleluia. Diga: tudo é para o Senhor e tudo é pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, esse vai ser o ano da minha vida, o ano que Deus vai cuidar de mim. Eu não vou esperar nada da direita nem da esquerda. Eu vou esperar do Senhor. Eu elevo os meus olhos não para o monte, mas para o céu, porque do céu é que vai vir o meu socorro. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Bem forte para Deus. Cuida do teu povo, meu Deus. Cuida do seu povo, meu Deus.